Capítulo 15 é oscilações. Bom, o estudo e controle das oscilações são dois objetivos de suma importância, tanto na física quanto na engenharia. Nesse capítulo, a gente vai aqui focar num caso particular e mais básico de oscilações, que é o conhecido como movimento harmônico simples, que é chamado de MHS, geralmente, que possui aí as suas peculiaridades, etc. Então, o que vem a ser, esse famoso MHS aí, esse movimento harmônico simples? Então, a seção 15.2 trata exatamente disso, da definição, do movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, ele é um movimento oscilatório ocorrido quando a aceleração e a força resultante são proporcionais e opostas ao deslocamento. Então, essa é a definição de movimento harmônico simples. Então, eu vou escrever porque vale a pena enfatizar. Então, no MHS, que é o movimento harmônico simples, o movimento oscilatório é tal que a aceleração e a força resultante são proporcionais e opostas ao deslocamento. Então, o fato de ser proporcional e opostas ao deslocamento, o que? A aceleração e, consequentemente, a força, define aí o que vem a ser um movimento harmônico simples. Então, como exemplo, a gente tem aí algo que a gente já viu, que talvez vocês não se atentaram a isso, é o sistema massa-mola, tá certo? E também, como a gente vai ver mais para frente, também o pêndulo simples. Então, só para enfatizar aqui, ó. Então tá aí, ó, o sistema massa-mola, tá certo? Em preto eu tenho a posição, em vermelho eu tenho a aceleração e em verde a velocidade. Então note, ó, que a todo instante a aceleração ela é oposta à posição do objeto. Ó. Quando o objeto está do lado positivo, a aceleração é uma aceleração de restauração, uma força de restauração, né? Ela aponta aqui no sentido contrário. Ó. Enquanto que quando a posição é negativa, a força aponta para a direita, né? A aceleração é para a direita, aqui, ó, fazendo então com que ela restaure a posição original. Esse é um típico movimento harmônico simples, aonde você tem então, como eu disse, a aceleração proporcional e oposta à posição do objeto, ao deslocamento do objeto. Esse é o famoso MHS. Nessa sessão, nós vamos nos limitar a descrever o movimento oscilatório e mais adiante a gente vai discutir como esse tipo de movimento ele pode ser produzido. Então, nosso objetivo aqui é tentar descrever esse movimento oscilatório, tá certo? É isso que a gente vai fazer nessa sessão. Então, para isso, vamos dar uma estudada na dinâmica de uma partícula enquanto ela oscila aí em torno de um eixo x entre uma posição mais x e menos x, conforme a figura aqui, ó. Então está aqui a minha partícula, ela sai aqui na posição zero com uma certa velocidade e oscila aqui, ó, entre mais x, depois ela continua, vai para menos x, ó, a posição dela está aqui em cima. Ó. Continua oscilando, vai para mais x e assim por diante. Então esse é um típico movimento oscilatório. Para estudar essa grandeza, a gente precisa, para estudar essa dinâmica, a gente precisa definir aí algumas grandezas que vão ser importantes, tá certo? Então, a primeira grandeza importante para a gente estudar essa dinâmica é o chamado período. Período T, que a gente usa a letra T, da dinâmica. O período é basicamente o tempo necessário para essa partícula completar uma oscilação completa, tá certo? Ou seja, ela sai aqui na posição com essa velocidade para cá, para a direita, e ela retorna a essa posição com a mesma velocidade que ela tinha antes, certo? Note que não basta retornar a posição. Isso aqui não é o tempo de um período. O tempo de um período é daqui até aqui, porque ela retorna na mesma posição com a mesma configuração de velocidade e aceleração. Então, isso é o tempo que ela levou para completar um período, tá certo? Ou seja, esse é o que a gente define como período do movimento oscilatório. É o tempo necessário para ela completar uma oscilação completa, ou um ciclo aí completo. Uma segunda grandeza que é importante é a chamada de frequência, que a gente usa a letra F minúsculo para definir. Então, a minha frequência F. A frequência nada mais é
que o número de oscilações por unidade de tempo. Então, eu vou até enfatizar aqui o número de oscilações por unidade de tempo. Então, número de oscilações por tempo. Por exemplo, se uma partícula completa uma volta completa em 5 segundos, então a minha frequência, nesse caso, f, vai ser 1 por 5 segundos. Tá certo? Se uma partícula completa 3 voltas em 6 segundos, então a minha frequência, por sua vez, vão ser então 3 voltas em 6 segundos, o que implica então que minha frequência aqui é 1 sobre 2 segundos. Então a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Note que o período, nesse caso A aqui, que é o tempo que ela leva para dar uma volta, é 5 segundos. Então aqui é o meu período T, nesse caso aqui. No caso B, o tempo que ela leva para dar uma volta, se ela dá 3 voltas em 6 segundos, uma volta ela dá em 5 segundos. Então, nesse caso aqui, o meu período, 3 voltas em 6 segundos, uma volta em 2 segundos. Então, o meu período aqui é 2 segundos. Então, note a diferença entre frequência, que é o número de oscilações por unidade de tempo, enquanto que o meu período é o tempo necessário para completar uma volta completa. Bom, só de observar aqui, é fácil de se atentar que a minha frequência nada mais é do que 1 sobre o período. 1 sobre 5, 1 sobre 5, 1 sobre 2, 1 sobre 2, ou seja, o número de voltas por unidade de tempo. Se eu tenho uma volta por unidade de tempo, o tempo de uma volta é exatamente o período, a frequência, por definição, é 1 sobre o período. Então, isso aqui vale enfatizar. Então, frequência é igual a 1 sobre o período. Muito bem. A frequência, geralmente, a gente usa a unidade dita Hertz, tá certo? Então, o símbolo da frequência é a letra F e a unidade da frequência é o Hertz, que a gente usa também Hzão Z. 1 Hertz nada mais é, ou seja, 1 Hzão Z é 1 sobre segundo. Então, 1 Hertz nada mais é do que uma oscilação por segundo, 1 por segundo. O período é medido em segundos no sistema internacional e, naturalmente, se a frequência é 1 sobre o período, é natural que o período pode ser escrito em termos da frequência, ele nada mais é do que 1 sobre a frequência. O símbolo do período, como a gente já enfatizou, é a letra maiúscula T e o símbolo da frequência é a letra minúscula F. Todo movimento que se repete a intervalos regulares, ele é chamado de movimento periódico ou movimento harmônico. Aqui, a gente está interessado em um tipo de movimento que se repete de um modo particular, não é simplesmente um movimento oscilatório. O que a gente quer aqui é focar nas oscilações ditas harmônicas simples, onde a força resultante ela é proporcional e oposta ao deslocamento, conforme eu enfatizei aqui. Então, o nosso foco é um movimento harmônico simples, aonde a força resultante, ou seja, a aceleração, ela é proporcional e oposta ao deslocamento. Bem, como a gente já disse, né, o exemplo clássico disso é o sistema massa-mola sem atrito, igual a gente pôs o vídeo agora há pouco. No caso do sistema massa-mola, a força em função do tempo nada mais é, como a gente já viu, é dado pela lei de Hooke, é menos K que multiplica o x de t. Isso aqui é o meu sistema massa-mola, conforme a gente já conhece muito bem. Esse aqui é um típico movimento harmônico simples. E é dele que eu vou começar a deduzir a função de x de t. A minha pergunta é, quanto vale x de t para esse movimento harmônico simples? Então, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que o f de t é igual a massa vezes a aceleração, que também depende do tempo, né? Se você lembrar do vídeo, você vê que tinha situações onde a aceleração era máxima, depois ela ficava zero, depois ela ficava máxima negativa e assim por diante. Então a aceleração também tinha uma dependência temporal. Então a força é menos K vezes xt e por sua vez é igual a m vezes a de t. Onde
a gente já sabe, né, que o A de t é a derivada segunda da posição. A derivada primeira da velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, ou seja, se eu derivar duas vezes a posição, eu tenho exatamente a minha aceleração. Então, simplesmente substituindo, eu tenho que a força é a massa vezes d2 x de t dt2, que por sua vez é igual a menos k vezes x de t. Posso passar a massa dividindo aqui, então vou pegar essa massa, vou passar ela dividindo para cá. Eu tenho uma equação diferencial aqui que eu preciso resolver para calcular o meu x de t. Então a pergunta aqui é: qual é o x de t? Essa é a equação diferencial que a gente precisa resolver para responder essa pergunta. Bom, para a gente resolver essa equação diferencial ordinária, né, como a gente chama, a gente tem que descobrir qual é a função x de t, presta atenção, qual é a função x de t cuja derivada segunda dá a própria função, mas com um sinalzinho contrário aqui. Então a pergunta é: que função é essa que quando eu derivo duas vezes dá a própria função, mas com sinal contrário? Seno ou cosseno, certo? Ou uma ou outra, as duas funcionam. No caso aqui, você pode escolher qualquer uma das duas serviriam. A gente vai escolher o cosseno porque é mais comum as pessoas pegarem o cosseno. Mas você sabe que você vai de um seno para um cosseno simplesmente adicionando uma fase, como a gente vai ver mais adiante. Mas no caso aqui, então, vamos começar chutando aqui uma solução que é dado por um cosseno. Então eu vou supor aqui que o meu x de t é igual aqui a um certo xm, que é um número qualquer, que eu não sei determinar, vezes um cosseno de ômega t mais φ. O meu objetivo é mostrar que isso aqui é solução dessa equação aqui. Então, dado o x de t igual aqui a um chute inicial que eu estou dando aqui, xm cosseno de ômega t mais φ, vamos ver se isso funciona. Se eu derivar a primeira vez aqui, dx de t dt, isso aqui vai dar a derivada do cosseno menos o seno. Tem uma regra da cadeia aqui, né? Vezes a derivada de dentro aparece um m, então vai ficar menos xm ômega seno de ômega t mais φ. Se eu derivar de novo, d2 x de t dt2 é igual a derivada do seno ao cosseno, novamente tem a regra da cadeia, fica menos xm ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ, que pode ser escrito aqui como menos ômega ao quadrado, só trocando a ordem para enfatizar, que multiplica xm cosseno de ômega t mais φ. E esse cara aqui, ó, é o próprio x de t, ou seja, isso aqui me dá menos ômega ao quadrado x de t. Ou seja, basta a gente escolher o ômega ao quadrado igual a k sobre m, tá certo? Ó, basta pegar aqui, ó, o ômega ao quadrado igual a k sobre m, que eu tiro que a derivada segunda do x de t é igual a menos ômega, menos ômega ao quadrado vezes x de t. Então a gente tem aí as condições para o movimento harmônico simples, dado o sistema massa-mola. Então o deslocamento x de uma partícula sujeito a um mhs, ela pode ser descrita aí por uma função que é dessa forma aí, que eu vou só reescrever aqui enfatizando, x de t é igual a xm que multiplica cosseno de ômega t mais φ. Aqui, o xm, o ômega e o φ são constantes que vão ser ajustadas aí conforme o problema em questão, conforme a condição inicial. Onde é que a partícula estava no tempo t igual a zero, quanto eu alonguei a mola, no caso do sistema massa-mola, no tempo t igual a zero, e se ela tinha velocidade zero no tempo t igual a zero, se a velocidade era diferente de zero na condição inicial. Então essas constantes vão sendo ajustadas, dado a condição inicial do problema. O gráfico de x de t por t é da forma que como essa função aqui é representada por esse gráfico. Então nós temos o deslocamento em função do tempo, tá certo? Você vê, ó, o cosseno de ômega t mais φ, independente do qual é o cosseno, de quem é o ômega, qual é o tempo, qual é o φ,
No máximo, isso aqui vale 1, tá certo? O cosseno, no máximo, vale 1. Então, você vê que o máximo aqui desse cara aqui, ó, é 1. Se eu peguei no tempo 0 e ele está dando xm, isso significa que eu peguei essa fase aqui igual a 0. Então, nesse caso particular aqui, a gente escolheu o φ igual a 0. Então, aqui é para o caso onde φ é igual a 0. E você vê que o mínimo é aqui no menos xm aqui, porque esse cosseno aqui pode valer no mínimo menos 1, então o x de t vale no mínimo aqui menos x de t, tá certo? Se o φ fosse diferente de 0, o gráfico se apresentaria de outra maneira. Ficaria, então, conforme essa figura aqui, ó. Então, agora aqui eu inseri uma fase, tá certo? Ó. Então, você vê que no tempo inicial, pelo fato, ó, quando o tempo vale 0, o cosseno aqui é de menos π sobre 4. Então, ele não vale exatamente 1. Ele vale um número que é menor do que 1, tá certo? O cosseno. E isso faz, então, que no tempo t igual a 0, ele não esteja no máximo da sua posição, que é o xm. Conforme esse tempo vai passando, quando o ômega-t for exatamente igual a π sobre 4, aí esse termo aqui dá 0, e aí sim, então, ela vai alcançar aqui o máximo. Aqui, ó, é exatamente a posição aonde o ômega-t é igual a π sobre 4. Por quê? Porque quando o ômega-t vale π sobre 4, eu tenho π sobre 4 menos π sobre 4, dá 0, cosseno de 0 a 1, e eu estou na posição aqui, que a minha posição é xm. Então, o que a gente observa da fase φ, né, dessa constante de fase, como ela é chamada, é que ela desloca basicamente o gráfico para a esquerda ou para a direita, conforme o seu valor. Então, ela ajusta aí a posição inicial e também a velocidade inicial dessa partícula, dependendo se ela é positiva ou negativa. Ela desloca essa posição. Por que ela pode deslocar, também mudar a velocidade? Porque se eu somasse π sobre 4, a posição ainda seria a mesma, mas ela começaria decaindo aqui, ó. Ou seja, se ela começa decaindo, significa que a velocidade está contrária a esse caso em vermelho aqui, onde ela começa caminhando em sentido a xm. Então, o φ, ela ajusta aí tanto a posição quanto a velocidade inicial da partícula. Basicamente, é esse o tipo de ajuste. A grandeza xm, ela é chamada de amplitude do movimento. Então, essa aqui é a minha amplitude do movimento. E, basicamente, né, a amplitude determina o valor máximo e mínimo da posição da partícula. Né? Não passa de x de m, porque o cosseno, no máximo, vale 1. Então, a amplitude me dá aí a posição máxima e mínima da partícula nesse movimento harmônico. Essa aqui, como eu já disse, só para enfatizar aqui, é a minha constante de fase. E a constante de fase, como eu já enfatizei, ela leva em conta aí a posição e a velocidade inicial da partícula. Bom, finalmente, falta a constante ômega, que ela é denominada frequência angular. Para a gente entender o papel da frequência angular, o que ela faz nesse movimento aqui, vamos tentar primeiro considerar o φ igual a 0. Então, para o caso particular aí, não precisava ser assim, mas só para o entendimento, tá certo? Onde φ é igual a 0, onde a minha constante de fase é igual a 0, eu tenho que x de t é igual a xm cosseno de ômega t. Muito bem. É natural, né, que o ômega é diferente de 0, porque se o ômega fosse igual a 0, a gente não teria dinâmica oscilatória nenhuma, tá certo? Porque o cosseno de 0 ia ser 0 para todo o tempo, e aí ela fica parada na posição que ela começa, não tem movimento oscilatório. Então, é natural que o ômega é diferente de 0. À medida que o movimento oscilatório começa, o sistema então começa a evoluir no tempo, tá certo? E a partícula, ela vai retornar aí ao seu estado inicial, exatamente o estado inicial que ela tinha, quando esse ômega-t for exatamente igual a 2π. Então, quando o ômega-t for igual a 2π, isso aqui é exatamente a configuração inicial que ela tinha, né? Então, tá aqui ó, a minha circunferência aqui. No tempo 0, o cosseno de 0 vale 1, aí ela vem, se desloca, e ele volta a ser 1 de novo, quando o ômega-t for exatamente igual a 2π, tá certo? Então a partícula retorna ao seu estado inicial quando o ômega-t é igual a 2π. Por quê? Porque nesse caso, meu x de t fica igual a xm
cosseno de 2π, que é exatamente a minha condição inicial, xn. Dessa maneira, então, é fácil de se atentar que existe algum tempo t, que a partícula retorna à sua configuração inicial. É natural que isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, esse é um movimento oscilatório. Então, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse tempo específico, como a gente já disse antigamente, que faz com que o ômega-t seja igual a 2π, é exatamente aquele onde a partícula completa uma oscilação completa, tá certo? Onde a partícula, então, faz um ciclo completo, a gente tem esse tempo característico aqui. Ou seja, esse tempo onde ela dá um ciclo completo é exatamente o período, tá certo? Ou seja, ômega vezes tzão, que é o meu período, é igual ao meu 2π. O que implica, então, que a relação entre período e frequência angular nada mais é do que 2π sobre ômega. Enfatizando, ela completa um ciclo completo quando o ômega-t é igual a 2π. É 2π. Esse tempo é exatamente o período, por definição, porque o período é o tempo que ela leva para dar uma volta completa. Ou seja, ômega vezes o período é igual a 2π, o que implica que o período é exatamente igual a 2π sobre ômega e, consequentemente, o ômega é igual a 2π sobre o período, tá certo? Visto também que 1 sobre o período é igual à frequência, eu tiro também que o meu período é igual a 2π vezes f. Então, esse aqui é minha frequência angular. A minha frequência angular, então, ela pode ser escrita como 2πf, onde o f é a minha frequência de oscilação, e também pode ser escrita como 2π sobre t. É fácil da gente se atentar que o ômega está relacionado com a frequência do movimento oscilatório, tá certo? E sua unidade no sistema internacional é o radiano por segundo. Um ciclo completo ocorre quando o ômega-t é igual a 2π. Então, olha como é fácil se atentar de quanto maior o ômega, menor é o tempo para dar uma volta completa. Imagina só, se o ômega fosse muito maior que 2π, para o ômega-t ser igual a 2π, esse tempo teria que ser bem curto. Ou seja, quanto maior o ômega, menor o tempo para ela completar um ciclo completo. Imagine que o ômega fosse 200π. Então o t teria que ser 1 sobre 100. Se o ômega fosse 2π, o tempo para dar uma volta completa teria que ser 1. Então quanto maior essa frequência angular, menor é o tempo para ela dar uma volta completa. Se o ômega, ao contrário, fosse muito menor do que 2π, então ela ia demorar um montão de tempo para fazer com que ômega vezes t seja igual a 2π. Então é fácil se atentar de que o ômega-t está diretamente relacionado com o ciclo, com o tempo do ciclo de oscilações dessas partículas, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos aí da função xt, que é igual a xm cosseno de ômega-t mais φ. Só para a gente poder, de alguma maneira, se familiarizar com isso. Então tá aqui, basicamente o que eu vou fazer aqui é um gráfico, né? Isso aqui é tudo para fazer o gráfico, não precisa se atentar aos detalhes aqui, mas a minha ideia é plotar essa função aqui, Então eu estou plotando exatamente a minha função que eu tinha aqui, que é essa função xm cosseno de ômega-t mais φ. Então tá aqui, xm cosseno de ômega-t mais φ. Aí eu vou definir aqui o xm, vou definir o ômega, vou definir uma fase. Inicialmente vamos colocar aqui uma fase igual a 0. Então, rodando aí para sair um gráfico aí. Então tá aí, o gráfico de x e t em função do tempo, tá certo? Só para a gente se atentar ao que acontece, se eu aumentar a frequência aqui, vou colocar a frequência igual agora a 4, dobrar essa frequência aqui. Então, se eu dobrar essa frequência, tá aí, você vê que o número de oscilações por unidade de tempo vai aumentando. Se eu colocar um número absurdo, você vai ver que você vai ter muitas oscilações aí acontecendo, tá certo? Então, o ômega controla basicamente essa minha frequência. Vamos retornar aqui para 2.
Então, está aqui o gráfico. A minha fase, ó, ela desloca, como a gente já viu, para a esquerda e para a direita. Vou tirar de 0 e agora eu vou colocar uma fase que é menos π sobre 2. Se eu rodar aqui... Opa, limpou o gráfico, não queria que limpasse. Então, roda de novo agora com o φ igual a 0. Então, tá aí, ó. Você vê que, basicamente, ó, a minha fase faz com que eu tenha uma condição inicial diferente. Note que eu posso ter a mesma posição inicial, porém com velocidades diferentes. Se eu pegar aqui e colocar mais π sobre 2 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí em azul eu tenho a mesma posição inicial, porém uma está caminhando no sentido positivo de x, enquanto que a outra aqui, a amarela, está indo no sentido negativo de x. O que elas têm ao contrário? A velocidade contrária. Então a minha fase φ também ajusta não só a posição inicial, mas também a velocidade inicial, tá certo? A amplitude, por sua vez, é o valor máximo, né? Se eu pegar aqui a mesma fase, a mesma ômega, mas aumentar aqui para 4, por exemplo, eu vou ter, então, uma amplitude maior. Tá vendo? Ele tem um alcance maior conforme eu vou alterando essa amplitude aqui. Posso pegar esse gigantesco, né? Por exemplo, 10. Isso significa que ela vai, então, de 10 até menos 10, tendo aqui uma frequência, nesse caso, angular igual a 2 e uma fase igual a... Então, essas variáveis, a amplitude, a frequência angular e a fase, basicamente ajustam a equação de movimento para o caso particular que eu quero estudar a física. Isso vai depender se é um pêndulo, se é um sistema massa-mola. Então, dependendo se for um sistema massa-mola, a minha frequência vai depender da constante da mola, vai depender da massa do peso. Mas a função geral que descreve o movimento harmônico simples é essa função aqui, que basta ajustar as condições, então, de contorno, entre aspas, as condições iniciais, que eu consigo, então, descrever o movimento harmônico simples. Só para concluir, eu vou fazer um teste, então, que é o teste 15.1. Então, tá aqui, ó. Teste 15.1. Uma partícula em oscilação harmônica simples de período tζ, conforme a figura que a gente já mostrou acima, não vem ao caso aqui, está em menos xm no tempo t igual a 0. Então, tá aqui a minha partícula, está oscilando, e no tempo t igual a 0, ela está aqui na posição menos xm. A partícula está em menos xm, em mais xm, em 0, entre menos xm e 0, ou entre 0 e mais xm no instante t igual a 2 vezes o período. Bom, 2 vezes o período, o que isso significa? Significa que ela deu 2 ciclos completos, tá certo? Se ela deu 2 ciclos completos, significa então que necessariamente ela voltou para a condição que ela estava antes. Então, nessa condição t aqui, ela está exatamente na posição onde ela estava antes, ou seja, ela está em menos xm. Então, só para a gente enxergar o ciclo, ela sai, sobe, desce e volta novamente, certo? Esse aqui seria o meu ciclo completo, porque daqui, ó, eu começo a reproduzir o mesmo movimento de novo. Aqui ela sobe e repete exatamente esse movimento. Esse seria um ciclo completo. Se der 2 ciclos completos, vai fazer uma vez, 2 vezes e vai retornar aqui. Se ela andar 3 períodos e meio, ou seja, ela vai andar 1, 2 e mais meio. Mais meio, ela vai então chegar exatamente aqui, ó. Porque isso aqui é um meio ciclo, tá certo? Ou seja, andou 3 ciclos completos e mais meio ciclo. Então, nesse t igual a 3,5 períodos, a posição dela, que antes era menos xm, virou agora mais xm. Se ela andar 5 ciclos e mais 1/4 de ciclo, então, ó, aqui é 1/4, aqui é 2/4, aqui é 3/4 e aqui é 4/4, que é o inteiro. Se ela sai daqui, ela dá 1, 2, 3, 4, 5 e mais 1/4 de ciclo, que é esse tamanho aqui, ó. Se deslocou e veio parar nessa posição aqui, ou seja, em t igual a 5,25 períodos, ela vai estar exatamente aqui no 0.